Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Seleção de textos bíblicos para sua edificação espiritual. Livro de Esdras, Introdução. Esdras relata como Deus cumpriu sua promessa profética através do profeta Jeremias, restaurando o povo de Deus depois de 70 anos de cativeiro no exílio, trazendo-o então de volta à sua própria terra. O livro de Esdras foi escrito para demonstrar a providência e a fidelidade de Deus na restauração do remanescente judaico que voltou do exílio na Babilônia. Demonstra também claramente como Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. O livro de Esdras, à luz do Novo Testamento. A volta do remanescente judaico à sua pátria e a reedificação do templo revelam que Deus sempre deseja restaurar os desobedientes. Seus métodos incluem não somente o castigo por causa da apostasia, mas também a restauração e a esperança perdida para o remanescente que crê, através do qual Deus dirige a redenção até o seu cumprimento final. Vemos isso também no Novo Testamento, onde o remanescente crente dentre os judeus aceitou Jesus como seu Messias, enquanto o caminho da redenção passou dos judeus incrédulos para os gentios na igreja primitiva. Esdras, capítulo 1. O decreto do rei Ciro. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. A dedicação do templo. Os líderes dos judeus terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Então o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Capítulo 7. Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. O rei lhe concedeu tudo que ele lhe pediu, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive dentre os sacerdotes e levitas, que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus. Eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território situado a oeste do Eufrates que forneçam tudo o que lhe solicitar o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus.
E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízos para ministrarem a justiça a todo o povo do território situado a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus. E os que não as conhecem, você deverá ensiná-las. Livro de Neemias. Vamos ver uma introdução ao livro de Neemias. Tanto o livro de Esdras quanto o livro de Neemias frisam a importância da renovação espiritual e da consagração a Deus e à sua palavra. Neemias mostra que foi de muita importância para a renovação espiritual do povo a leitura pública da lei de Deus, o arrependimento do pecado e uma nova revolução do povo que restou, no sentido de, em sua mente, a aliança com Deus ser renovada e ser cumprida. Eles se comprometeram a renovar e cumprir a aliança com Deus. Características especiais de Neemias. Neemias, o livro de Neemias é um excelente modelo bíblico de um líder crente no governo. Neemias era um homem de sabedoria, convicção, coragem, integridade a toda prova, fé firme, compaixão pelos oprimidos e possuidor de excelentes dons de liderança e organização. Ele foi um homem justo, humilde, sem qualquer cobiça, abnegado e que não se corrompeu pela sua posição ou poder. Neemias é um dos exemplos mais notáveis do Antigo Testamento de um líder que ora. 11 vezes o livro descreve Neemias dirigindo-se a Deus em oração e intercessão. Ele foi um homem que executou tarefas que pareciam impossíveis, mas as realizou por causa da sua total dependência de Deus. Este livro mostra com clareza o fato de que a oração, o sacrifício, o trabalho árduo e a tenacidade operam em conjunto na realização de uma visão dada pelo próprio Deus. Livro de Neemias. A história de Neemias, capítulo 1. Palavras de Neemias, copeiro do rei Artaxerxes da Babilônia. Enquanto eu estava na cidade de Suzã, um dos meus irmãos veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro passam por grande sofrimento e humilhação. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, que os teus ouvidos estejam atentos para a oração que o teu servo está fazendo. Esta oração é em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Não temos obedecido aos mandamentos que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Capítulo 2. No 20º ano do rei Artaxerxes, Neemias disse ao rei: a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Se for do agrado do rei meu senhor, me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. E o rei concordou que eu fosse. Então cheguei a Jerusalém e disse: vejam,
Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém. E o povo respondeu: sim, vamos começar a reconstrução. Capítulo 4. Oposição à reconstrução. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Diziam: vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Então, daquele dia em diante, enquanto a metade de meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças para protegê-los. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. A leitura pública da lei. O sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia. Ele a leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. Então Neemias, o governador, disse a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Capítulo 9. Os israelitas se reuniram e jejuaram. Confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Leram o livro da lei do Senhor, o seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. E os levitas conclamavam o povo dizendo: levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus.